Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parte prática, que é o estágio clínico escolar aqui do nosso instituto. Até o ano passado, o estágio, ele era obrigatório, quer dizer, a gente tinha somente um produto, que era a formação, com as aulas ao vivo, aos sábados, um sábado por mês, e o aluno, junto com essas aulas aos sábados, fazia a parte prática que acontecia durante as semanas, de segunda a sexta. Isso tudo numa única mensalidade, ok? Percebendo que há uma variedade grande dos alunos que chegam aqui, alguns já trazem em sua trajetória um caminho onde atendem famílias e casais, ou na clínica particular, ou em alguma instituição, e querem atualizar o conhecimento. Outros chegam aqui para aprender, inclusive aprender a prática, e aprender a prática com segurança, né? Saber se o que ele está desempenhando está numa forma adequada, vamos dizer assim. Então, nós dissociamos a parte prática da parte teórica. Esse ano de 2025, talvez em 2024 já tenha sido assim também. O aluno faz a parte teórica, que acontece uma vez por mês, de março a dezembro. As aulas são ao vivo e ficam gravadas. E o aluno que tem interesse em participar da parte prática, ele se inscreve no que a gente chama de combo. O combo é uma associação da teoria com a prática. Tem uma complexidade maior, naturalmente, desenvolver a parte prática, e tem um valor, um investimento maior. E a prática em si é o atendimento online a famílias e casais que se inscrevem em nossa clínica escola. Eu digo, pessoal, as famílias se inscrevem no instituto como as famílias e os casais buscam um profissional numa clínica particular. E os casais chegam esporadicamente. Quando chegam, tem uma série de questões que precisam ser equacionadas. Horário que o casal pode ser atendido, o valor que o casal pode investir no processo. Quem recebe os casais sou eu, que também sou a diretora da instituição. No entanto, nesta hora eu estou funcionando como secretária e faço todo o necessário para não esvaziar o casal que está chegando. Ou seja, o casal nem sabe muitas vezes com quem ele está falando, mas é comum também isso acontecer. O elemento porta-voz começa a contar o caso. Então, eu já digo que isso vai ser falado especificamente no processo psicoterápico, e não exatamente comigo, que estou fazendo o encaixe de horários, agendamento, contrato de prestação de serviços, né, a parte burocrática. Faço a parte burocrática, pego os horários livres do casal, vou conectar com os horários livres daqueles meus alunos que estão inscritos para fazer o atendimento e alinho os alunos antes do atendimento. O que é alinhar, Denise? Alinhar é conversar em particular com os dois alunos simultaneamente, eu e os dois alunos. Então, a gente tira as dúvidas, um vem a conhecer o outro de uma forma mais próxima naquele momento do alinhamento, explico como funciona o processo. Esqueci de falar com vocês, o processo de atendimento é em coterapia. Nenhum aluno realiza um atendimento sozinho,
é sempre em coterapia. Daqui a pouco eu falo, tem suas vantagens e desvantagens. E faço um alinhamento, tem uma série de engrenagens para que os coterapeutas iniciem o atendimento clínico. O casal assina um contrato de prestação de serviços com a instituição, faz o aporte e o processo inicia. E o Instituto oferece um link para que os alunos disponibilizem esse link para o casal e o processo começa. A cada atendimento, os alunos têm um horário de supervisão comigo, salvo alguma intercorrência. E tem alguns outros desdobramentos em cima da clínica escola, né, do estágio clínico escolar, que eu acabo tornando mais detalhado estes desdobramentos com os alunos que estão, de fato, entrando no processo. Eu ia falar sobre a coterapia. A coterapia, ela é uma modalidade de atendimento das abordagens pós-modernas, né? São os atendimentos em duplas ou muitas vezes passando perto aí dos atendimentos reflexivos. E a gente oferece essa modalidade exclusiva para o atendimento a casais e famílias para facilitar para o aluno que está chegando essa sentido de segurança para atender o casal. Quando eu falo que tem vantagens, é sobretudo no aspecto da segurança e no aspecto da ampliação que o casal vai ter, mas que os profissionais também têm, ampliação do espaço para reflexão do material que o casal deposita no processo psicoterapêutico. Ampliar este espaço é exatamente termos dois sujeitos, duas cabeças se propondo a receber o material que o casal traz e discutir aquilo nas sessões que constroem o próprio processo. Esse é o maior ganho que todo mundo tem. Quando a gente está no processo da supervisão, é muito comum as minhas alunas falarem assim, às vezes uma falta ou a outra precisa faltar, e a gente muitas vezes faz a supervisão com uma somente delas. E eu ouço isso com frequência. Estou sentindo falta da fulana, não estou conseguindo trazer o material para você, no caso para mim, porque fulana não está aqui. Nossa, que falta ela faz. Então, isso quer dizer que, isso é muito interessante, né? O atendimento em coterapia é um atendimento, olha só a audácia do que eu vou falar, é um atendimento de um sujeito, um profissional conjugado, comungado, que na verdade, pessoal, é o mesmo funcionamento do casamento, quando há casamento. Casamento são duas pessoas funcionando no casal, no casamento, duas pessoas conjugadas. Não é diferente do atendimento em coterapia. Quando a gente fala duas pessoas conjugadas, enquanto profissionais, é claro que eu estou guardando as especificidades de cada uma das profissionais. É muito notório, né? Óbvio isso acontecer. Mas é muito interessante que existe um processo nessa junção, nessa conexão que as pessoas, no caso as coterapeutas, eu estou falando as, porque a maioria são alunas que eu tenho. Raro eu ter um aluno, né? Então, por isso que eu acabo falando as alunas.
o que que acontece? Essa junção, ela é um processo que vai se construindo entre as minhas alunas que se dispõem ao atendimento em coterapia. Então, gente, é tão interessante. Estou falando do meu olhar aqui de longe, né? Elas permitem lá no atendimento uma fala, e isso é claro que eu instruo, uma fala, a outra escuta, depois a primeira que escutou fala no seu tempo e a primeira que falou escuta. Existe ainda uma sugestão que enquanto supervisora eu faço para as minhas alunas, que é em algum momento ou alguns momentos do processo psicoterápico, que elas abram um parênteses na sessão, in loco, né, de forma espontânea ali, e digam para o casal: espera um pouquinho, fulano, que eu vou convidar a fulana a conversar ou pensar algo junto comigo e gostaria que vocês escutassem, entenderam? Uma das profissionais pede licença ao casal, para que o casal, licença não é sair da sala virtual, não, é licença abrir um parênteses. Gostaria de convidar a minha colega, cita o nome dela, que está ali junto, né, no mesmo link. Enquanto a gente conversa, eu gostaria que vocês apenas escutassem, é mais ou menos assim. Depois que a gente conversar, vocês podem falar sobre o que vocês ouviram. E essa conversa espontânea que eu normalmente indico a elas a realizarem, é uma conversa que diz respeito a algo sobre o atendimento. Então, isso já é uma técnica que, enquanto presentes, né, alunos e professores aqui no processo da formação em terapia de família e casal, a gente aprende. Eu estou falando um resumo, né, desqualificado aqui para vocês, mas a gente aprende isso com maestria, inclusive com outros professores muito melhores do que a Denise, tá? Então, a gente indica às nossas alunas para elas conversarem entre si sobre algo relativo à sessão e cada uma traz ali a sua opinião, um tempo curto, 1 minuto, 2 minutos no máximo, 1 minuto ou e meio, e fecha o parênteses e voltam a dialogar com o casal, onde o casal tem a possibilidade de concordar, discordar ou nada dizer sobre aquilo. Elas não estão fazendo perguntas nesse momento ao casal. É o sistema terapeutas que conversa entre si, enquanto o sistema casal apenas ouve a conversa. É esse momento, que é algo que a gente aprende e funciona, produz saltos quânticos no processo psicoterapêutico, que é uma maravilha. Claro que nem todas as minhas alunas, elas têm segurança, mas isso elas vão aprendendo com o correr do próprio desenvolvimento, né? Um ponto negativo que já aconteceu também em relação às duplas de psicoterapeutas, é uma dos elementos querer estrelar. Quando isso acontece, a coterapia não funciona. Porque na coterapia há a necessidade, se eu falo quando eu alinho as duplas, há a necessidade de cada um ceder do que sabe para construir em conjunto com a colega. Como há necessidade, fazendo um paralelo, do casal, e isso todos os casais, né? Cada elemento do par ceder para construir em conjunto. E quando no processo psicoterápico não há essa abertura, muitas vezes uma das coterapeutas, ela vai
se sobrepondo em relação à outra, no sentido de dialogar com o casal, fazer intervenções, não espera a outra chegar, não silencia para que a outra fale, e aí, se uma falta, às vezes a outra eu quero fazer a sessão sozinha, é claro que não é a minha orientação, mas às vezes acontece falhas, e já aconteceu do processo não dar certo porque uma delas quis estrelar. Não é a proposta da coterapia um dos elementos estrelar. A proposta é eles trabalharem em conjunto. E não seria diferente aqui, né, gente? Se tudo tem falhas, não seria aqui que o lugar infalível. Então, eu estou contando para vocês pontos que dão certo e pontos que não dão certo. Que bom, né? Que esse momento das falhas é algo bem reduzido, né? Que já aconteceu e hoje, inclusive, eu estou apta para falar isso em público, é porque é algo que tá na linha lá quase zero, né? Mas pode acontecer, ou essa ou outra, falha na condução do processo. Então, basicamente isso. Eu sei que agora, nesse ano de 2025 que está começando, eu estou, inclusive, muito feliz porque, primeiro que eu digo quantas pérolas eu colho no meu curso de formação. Gente, eu colho pérolas como se eu colhesse flores num jardim. Então, eu tenho uma variedade de virtudes, de potencial nas minhas alunas que eu não só coordeno o curso, eu ministro aulas, mas eu colho aquele conteúdo das minhas alunas. Eu utilizo muitas das minhas alunas em favor da produção de outros experimentos. Essa é uma boa palavra. E para esse início de 2025, pode ser, já está no forno, um novo experimento, que não é exatamente o atendimento da clínica escola, esse já está acontecendo com segurança, mas é um outro trabalho que a gente, só para concluir esse vídeo, né, com um lacinho bonitinho, que a gente está pensando em fazer, e se der certo, talvez daqui a alguns meses eu vou chegar e falar, naquele vídeo que eu lancei dia tal, estava em experimento, hoje está funcionando e o trabalho é este que nós vamos oferecer para vocês que têm interesse em fazer a formação conosco. Falei um pouco sobre a nossa clínica escola e as pérolas que eu colho aqui na formação, e que bom que é assim, porque eu cresço muito com isso. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos vendo.